Olá, muito boa noite. De volta aqui a nossa live, né? Eu vou fazer uma entrevista hoje, estou esperando se posicionar. Diferente, viu? É uma denúncia, tá? Então, aqui está se posicionando, eu estou vendo que a câmera está fora de lugar, mas então ela está colocando a câmera aqui. Na verdade, é com o servidor, né, público, Newton, uma história que me chegou ao conhecimento, olha, já faz algum tempo, viu? Alguns meses, talvez um ano. Era estarrecedora. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem, porque é um caso assim surreal. Então, é um servidor público do interior de São Paulo, Taubaté, fez concurso, passou no concurso, e quando ela me trouxe esse caso, desculpa, eu falo ela, porque a questão envolve a orientação sexual, tá? Mas eu me perguntei se tinha nome social hoje, eu estou esperando ele se posicionar, que é o Newton. E foi perseguido por conta da sua orientação sexual. E perdeu o emprego, está sofrendo um dano moral terrível. Foi perseguido, tudo indica, eu procurei a prefeitura, não se manifestou ainda a prefeitura de Taubaté. E ela tem batido em várias portas. E agora, quando chegou um documento recente, que foi uma perícia judicial, aí eu falei, não, esse caso tem que se tornar público, porque é um escândalo de grandes proporções. Porque ele, o Newton, foi aposentado. Depois ele vai querer se eu quero que trate como ela ou ele, eu vou perguntar aqui diante de vocês. Foi aposentado, por enquanto ele me falou hoje que eu não uso nome social. Foi aposentado porque disse que tinha um distúrbio psiquiátrico, problema psiquiátrico. Mas por conta da orientação sexual, nós estamos no século XXI, uma coisa absurda. Então, estou fazendo essa pequeno preâmbulo para colocar aqui na tela o Newton. Muito obrigado, Newton. Você já está aqui na live. Obrigado por atender o meu convite, né? E estar aqui presente, que é um caso que você me trouxe, já está tendo retorno aí. Está conseguindo? Não? Agora. Mas ele está vazando algum áudio aí. Você está com alguma som ligado? Alguma caixa? Câmera melhor, eu acho. Vamos lá, assim. Eu vou segurar aqui. Tá vendo? Me ouve então, agora? Você está com uma caixa acústica, não está? Talvez. Não, então, talvez. não. Então tá. Então, tá aqui, olha, tá tendo um eco, as pessoas estão falando aqui, mas vamos ver se agora não tá. Ótimo. Vamos lá. Agora melhorou. Quando você fala, entra um pouco de eco, entendeu? Mas vamos ver, vamos tentar. O Newton, então, eu não sei se... Newton, você quer que eu te trate como Newton? Você não tem nome social, você me falou. Você, só dando você quer que eu te trate como Newton e eu quero que você se apresente um pouco aqui para nós, por favor. Joaquim, boa noite. Bom, meu nome é Newton. Eu não tenho problema nenhum em ser tratado no masculino ou no feminino. Para mim, isso é indiferente. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, do Vale do Paraíba. Eu tenho 48 anos, sou bacharel em Direito. E eu passei, também sou licenciado em Letras Português e Inglês. Eu prestei um concurso em 2015 para o cargo de orientador social em Taubaté e o chamamento aconteceu em 2018. Eu entrei né, quando eu fui chamado, acabei entrando, foi um ano complicado, eu tinha acabado de perder minha mãe, entrei num primeiro momento, transcorreu tudo bem, mas a partir de 2019, mais precisamente, alguns meses após eu ter assumido o concurso, eu começo a sofrer realmente situações que daí a gente está falando de violações jurídicas, daí, como ofertas de cura gay, porque eu estava num núcleo religioso muito forte, propostas para que eu cortasse o cabelo, porque eu tenho cabelo comprido, bem como até mesmo chegaram ao ponto de me ofertar um curso de neurolinguística gratuito para que meu impostamento de voz e meu gestual ficassem mais masculinos. Educadamente, eu recusei tudo, mas teve um preço.
Eu estava em estágio probatório de 3 anos, contratação em Taubaté é por regime jurídico próprio, não é CLT, é INSS, então esse é o superior hierárquico direto que assina, que valida ou não. Então, como eu recusei tudo, ao invés de atuar no cargo ao qual eu passei o concurso, eu passo a ficar no ócio pleno, ou então na faxina, sabe, ou então vigiando até mesmo prédios abandonados. Entendi. Newton, você passou no concurso em 2018, é isso? Entrou, O assumiu em concurso 2018. Isso, o concurso ocorreu em 2015. O chamamento aconteceu em 2018. Certo. Eu assumo em 2018. Qual era o seu cargo na Prefeitura de Taubaté, cargo concursado? Aqui no município é chamado de orientador social, mas em outros municípios é chamado de educador social. Entendi. E o que exatamente você fazia? Qual era o departamento que você trabalhava? Tá legal. Eu fui lotado apenas na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social. O cargo, a função que eu não exerci, mas era para ser, né, a função de orientador social, é dar o suporte a técnicos que podem ser assistente social ou psicólogos no atendimento psicossocial, que é aquele atendimento feito em CRAS, em CREAS, em centro POP, né? Então, assim, é esse suporte inicial, né? Esse suporte é a porta da frente, vamos dizer assim, que nós somos, os orientadores, e eles, em tese, eles dão um suporte aos técnicos. Entendi. E você começou trabalhando, atendendo ao público, é isso, né? Na porta da Sim. frente, é isso. Como orientador. E era um CRAS, é isso que você trabalhava? Não, num primeiro momento eu entrei e eu fiquei na abordagem social. Tá? Eu participei a parte da equipe de abordagem. Depois, em 2019, logo no início, eu fiquei na linha de frente do Centro Pop. Então, eu atendi a população em situação de vulnerabilidade. O Centro Pop é o quê em Taubaté? O Centro Pop em Taubaté é um equipamento que visa acolher a população em situação de vulnerabilidade, tá? Que algumas pessoas colocam como situação de rua, mas não é o termo correto. E ele visa o quê? Ele visa fornecer o atendimento psicossocial, né, com os técnicos, assistente social ou psicólogo. Em Taubaté, ele fornece banho, ele fornece lanche. Então, assim, ele dá um pequeno suporte. Todavia, ele não fornece pernoite. Pernoite seria o abrigo. Entendi. E aí, quando é que você assume, quando é que você começa a ter problema e você é desviado de função, vamos chamar assim? Na própria parte, quando eu ainda estava no Centro Pop, em 2019, é que tudo se inicia, porque ali se inicia uma questão de um núcleo evangélico muito forte, e eu não fazia parte desse núcleo, bom, e daí começa o isolamento, começam ofertas que eu recusei, e daí eu... Perdão, Milton, que tipo de oferta que foi feita? Por exemplo, que assim, Pastor X vai te curar. Nossa, sério? Isso houve? Mas verbalizado? Hã? Verbalizado. Por que se incomodavam tanto com a sua orientação sexual? Porque o diferente incomoda muitas vezes, né? Quando você existe a questão da intolerância religiosa, mas assim, quando você é muito religioso, o diferente incomoda. Infelizmente, para a grande maioria dos evangélicos, uma pessoa como eu, ou qualquer homossexual, ele é tido como algo bizarro. E há algo assim que é fora, porque assim, né, na visão deles, estamos, por exemplo, fora da Bíblia. Né, e vem outras interpretações, né, que né, não, para procriar tem que ser um homem e uma mulher, a família tradicional é homem e mulher, então uma união de 2 homens ou de 2 mulheres, isso ainda choca, principalmente em algumas cidades do interior de São Paulo.
E, Newton, eu vi na ação que você vive em união estável com outra pessoa, é isso, né? Sim. É formal, é formalizado a união estável, é isso? Ainda não. Sim, mas é uma união estável, não interessa, é uma união estável, você vive em pessoa. E o que acontece é que, então, para ter atendimento à população de rua, haviam servidores ou pessoas com cargo comissionado que eram evangélicos e que se incomodavam Não com a eram sua presença. comissionados. Não, eram concursados como eu. Não eram comissionados. A gente está Entendi. falando em algo que está, né, incrustado dentro, ali internamente na prefeitura, mas nós não estamos falando de comissionados, estamos falando de concursados. Não, eu falo comissionado porque, eventualmente, existem hoje administrações que colocam evangélicos para trabalhar Mas cuidando da ali população de naquele rua, vamos momento chamar assim. mas ali naquele momento, não. Quem cometeu assédio, sabe? Quem cometeu o isolamento, quem daí, em dado momento, me tira da função que eu estava e me deixa no ócio absoluto, não era comissionado, era Entendi. estatutário, Mas tinha o como eu. cargo de chefia nisso naquele dia? Ou ele tinha ascendência? Hã? Sim, 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 sim. Sim, foi E até aí, por isso que eu depois a tive. gente vai ver. Eu cheguei a ver algumas fotos, ele, um educador social, né, um orientador social, aí ele foi colocado para fazer limpeza de parede, clipes, separar clipes, coisas assim, Sim, que era justamente para. Um assédio, né? Me pareceu claramente. Tem fotos que mostram isso, porque o Newton entrou com uma ação. Mas aí, para a gente chegar na ação, antes eu vou te dizer o seguinte: quando você fala que entrou em 2018, os problemas começam em 2019, e você chegou, por conta da tua orientação, eles se incomodavam muito e te tiraram, é isso, do atendimento ao público? sim, sim. Para você ter uma ideia, houve um caso, para exemplificar, tá? De como era a reação dessas pessoas. Porque mais de uma que eu estou falando. Houve um caso, eu estava fazendo atendimento ao público, um usuário, quando a gente usa o termo usuário, é o usuário do equipamento, não é usuário de substância psicoativa. Então, o usuário do equipamento, ele entrou e ele, eu estava sentado, atendendo um outro usuário, e ele veio ao meu lado e esfregou a genitália no meu ombro. Eu chamei a atenção dele e depois levei isso para a reunião de equipe, falando, gente, isso não pode, né? É complicado, ainda mais eu sendo homossexual, é mais complicado ainda, né? Porque, né, o preconceito que vem sobre nós. Então, levei isso para a reunião de equipe. O que um psicólogo, né, me respondeu: Newton, a culpa é sua, porque você Nossa. dá pinta. Você deixa todo mundo perceber que você é gay. Eu olhei e falei, mas peraí, é crime eu ser homossexual? Eu não posso ser quem eu sou, é isso? Isso é homofobia. Todo mundo em silêncio e dando razão para ele. Assim, a solução encontrada, Joaquim, a solução encontrada foi que toda vez que esse usuário comparecesse ao equipamento, eu deveria ficar trancado no banheiro até ele ir embora. E assim foi feito. Isso é, o que esse usuário fez é crime, importunação sexual. Já está Mas tipificado. assim, A não, prefeitura, os seus superiores, quem foi da reunião, tinha que entender isso, entendeu? Tinha que levar. Isso é crime. Não pode fazer isso, em hipótese nenhuma. Acho que o Newton congelou aqui, tá certo. Então, só para dizer, olha, começa ali a com minha o erro. mão, desculpa, foi a minha mão que está doendo, porque eu tirei do suporte, perdão. Você quer colocar no suporte de novo? Enquanto isso, eu estou vendo que as pessoas estão se posicionando aqui. Se Tá você bem, eu vou quiser, tentar. faz isso. Eu vou só tirar aqui e inclusive, eu vou comentar. Olha, ele está se posicionando melhor, porque eu vi que está colocando na mão, está tremendo. Olha, a história é estarrecedora, tá? Então, veio alguns meses, eu demorei para. Realmente, eu fui apurando, fui conversando com um, com o outro, porque eu, no primeiro momento, eu achei, deve ser exagero, não é possível que exista isso ainda, ele tem que se trancar no banheiro. Você imagina, é um servidor público. E ele tem que se. Que fosse, não precisava ser servidor público, qualquer seja a pessoa, fosse de uma lanchonete, tem que se trancar porque estava sendo alvo de crime, né, que é de importunação sexual.
E aí ele leva e psicólogos dizendo isso. E ele tem conversas, ele tem print, conversas eu vi de WhatsApp. Então, é um caso muito grave, viu? Muito grave. Nós estamos falando da cidade de Taubaté, é conhecido por tal velhinha de Taubaté, que se diz, né? Mas é uma cidade grande, São Paulo. Cidade grande, tem universidade, fica numa região entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O chamado Vale do Paraíba. Então, em qualquer lugar, mesmo que fosse uma cidade minúscula, isso não pode ocorrer. E aí, eu demorei, e aí ele vai falar agora, mas não, eu estou tentando colocar na ordem cronológica, que agora acabou de sair um laudo da justiça, um laudo psiquiátrico. Por quê? Porque ele foi colocado como incapaz para o trabalho por distúrbio psiquiátrico. Só que não tem nem na doença, não tem a CID. E ele foi aposentado. Dá para imaginar assim, ele tem menos de 50 anos. Hoje ele não pode trabalhar em lugar nenhum. Porque está aposentado, não pode nem fazer concurso. E aí ele entrou com uma ação e agora tem uma perícia, foi feita pelo Instituto, o Instituto Oficial de Perícia de São Paulo, né, a perícia judicial, diz não, é absolutamente apto para o trabalho. Tem uma ansiedade normal, entendeu? Que tem distúrbio de ansiedade, mas isso não torna absolutamente incapaz de trabalho, e claro que não torna mesmo. Então, vou colocar aqui. Newton, acho que agora nós podemos continuar, né? Você me ouve bem? Estou te ouvindo. Ótimo. O Newton, então você estava contando que você levou ao psicólogo da equipe. Sim, na verdade eu levei a equipe, mas quem se manifestou e falou, não, o problema é que você dá pinta, você demonstra ser gay, foi um psicólogo. É evangélico também? Não, só para saber, eu não estou querendo. Não sabe, deve não saber. Eu não prefiro. Não, eu sei, mas assim, o que eu posso te dizer é: ele não tem telhado de vidro, mas quem sou eu, né, para dizer quem ele é, né, ou o que ele faz, mas ele sabe muito bem que ele não tinha telhado de vidro para falar de mim. Então, assim, né, e assim, um psicólogo normalmente ele tem uma compreensão mais vasta do ser humano, né? Então, um psicólogo fazer um comentário tão preconceituoso e quem estava com ele, todo o resto da equipe, em silêncio ou até concordar, porque houve anuência de toda a equipe. E isso, para mim, era extremamente humilhante. Claro que não foi a única humilhação. Posteriormente, então o que foi feito? Me tiraram, a coordenação evangélica me tirou do Centro Pop, colocou lá um orientador evangélico, né? Que daí ela tinha praticamente toda a equipe de orientador evangélico. Né? O homossexual, a diversidade não valia a pena para ela não conhece essa palavra, ela não sabe o que quer dizer, então a coordenação não sabe, então, né, eu saí, entra um orientador evangélico e eu fui posto no ócio, sabe, num outro local, sem nada para fazer, numa sala imensa, longe dali, cheia de armários e sem absolutamente nada para fazer. Daí a pessoa ainda chega para mim e fala, eu estava no segundo andar, olha, cuidado com essa janela grande, viu? Não vai pular. É o tipo de comentário, sabe, assim, é difícil, sabe, porque, né, essa foto, isso daí aconteceu quando? Em maio de 2023, eu retornei de uma licença médica, porque o ano de 2023 foi muito complicado para mim. Em maio eu retorno. Me colocaram nessa sala para tirar grampo de resma de papel. Aquele monte de papel que está na cadeira era para eu tirar grampo de tudo aquilo que ia ser triturado, a máquina estava ali. Era para eu fazer isso o dia inteiro. Não era a minha função. E esse local não é o melhor, não é um local apropriado para o orientador social trabalhar. Olha ali, tem lata de tinta, sabe, armários abertos, uma mesa que, assim, que né, não era apropriada, não tinha nem cadeira apropriada para um colaborador trabalhar, e fora que, quando funcionários, né, funcionários públicos, fossem usar a sala para almoçar, eu deveria sair dali e só retornar após o uso da sala. Então, né, desse depósito, vamos dizer assim,
porque sala passa longe. Bom, olha, está vendo? Esse é o local para onde ele foi levado. Ele que, orientador educacional, orientador social, né? Ele Orientador tinha uma social. atividade exatamente concursado para isso. Aí o que fizeram? Por conta da. Porque, segundo o que diziam as pessoas da equipe, por ele dar pinta, ele foi colocado nesse local. Joaquim, perdão, posso só te corrigir? Claro. Mas o que eu falei de errado? Perdão. Não, só assim, atentar à cronologia. A Ah, tá. questão do da Quinta aconteceu lá atrás, em 2019. E daí, no início de 2020, eu fui para outra sala, nesse mesmo prédio, tá? Mas não foi nessa. Isso daí, me colocaram para tirar grampos de resma de papel, e isso ocorreu em 2023. Porque lá atrás, eu tive que ter traquejo, tive que ter paciência, porque eu tinha que passar no estágio probatório, que acabou em 2021. Então, assim, de 2018 até 2021, né? Ah, Então, ele fez 3 anos, eu suportei todas as violações de direito que ocorreram durante esse tempo, tive traquejo, mas assim, eu sabia que estava me fazendo mal, mas eu tive traquejo, eu segurei. 2021, acabou o estágio probatório, daí eu começo a ser mais incisivo e falar por qual motivo eu não posso exercer normalmente a função de orientador social. Ah, daí outras desculpas. Ah, Newton, é porque você é um pouco diferente. As pessoas olham para você, não sabem ao certo o que você é, né? Te confundem, acham às vezes que você é mulher. Mas não tem problema nenhum, isso não me ofende. Ah, então, né? As pessoas cometiam até mesmo, por desconhecimento jurídico, falavam às vezes, não, mas isso é crime de falsidade ideológica. Isso não é crime de falsidade ideológica. Algo, sabe, assim, eu não estou me você, passando. você, Não é ô, Newton, crime. você foi muito paciente, eu diria, porque tudo que estavam fazendo com você é crime. Não, não Ó, é ser paciente. aqui Não você havia tem, quem recorrer. olha a situação aqui, olha, que você tem. Aqui você está fazendo o quê? Eu estou vendo uma foto aqui. O que você está fazendo aqui? Então, aí já começa a situação. Eu estava num prédio, em tese, abandonado, e assim, a sugestão de atividade para mim era o quê? Limpar, fazer faxina. E aí estou eu, né, fazendo a faxina, né, limpando tatames ali de joelho. Agora, e a função de orientador social? Onde Quer ela dizer, está? aqui você está fazendo. Você, orientador social, colocaram você para fazer faxina. Isso você estava no estágio probatório ainda? Não, não, já tinha acabado. Já tinha acabado, e daí eu tirei foto, e daí eu mandei, e daí eu falei, peraí, né? Porque só eu. E Eu aí era só você, concursado, preparado, formado, como você disse, mesmo que não fosse formado, não é essa a questão, mas aí eles estavam desviando você, você estava fazendo faxina. Aí esse WhatsApp foi para quem? eu acho que foi para, na época, a vice-prefeita. Eu tentei mandar uma mensagem pelo Messenger no Facebook. Ah, essa foi para a prefeita, é isso? Para a vice-prefeita, Vice-prefeita. perdão, vice-prefeita. E em que época foi essa? Isso daí deve ter sido 2021, 2022, mas 2022. Está escrito exatamente. Você está falando, olha, boa tarde, devido à falta de definições de minhas atribuições como orientador social, você acha que conseguiria conversar com a senhora Márcia Uliane, é isso? Uliane? Ela, na época, essa senhora, Márcia Uliane, ela era a secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, né? Então eu queria conversar com ela e diretamente, né, ao cargo máximo, para ver o que Perfeito, poderia ser feito. perfeito. Enfim, e você estava aqui levando ao conhecimento da vice-prefeita, enfim, a vice-prefeita, né? Aí tem o seguinte: não aguento tanta perseguição. Olha o que você está falando em 2022. O papel de orientador social nunca posso realizar. Estou excluído de tudo. É o que você está falando aqui. Falam que vou poder trabalhar corretamente como orientador, porém isso nunca ocorre.
Sim. Educado. Você está falando com a vice-prefeita de maneira educada. Aí diz assim: será que a secretária me receberia? Aí, aí você diz: não, perdão, a escrita foi falha. Eu mesmo gostaria de conversar com ela. Só não sei se ela me receberia. Houve É, resposta a essa conversa? não houve. Não Não houve houve. resposta, não Tá houve. certo. E você tentou, explicou a sua situação, levou a uma cúpula da administração, a vice-prefeita, e não houve nenhum retorno, nenhuma resposta. É isso. Não, E isso não. está na ação, esse print? Não. Quando foi feita a ação, é, não dava, assim, se você fizer uma ação muito complexa, ela é mais complexa ainda de ser julgada. Então, assim, a ação, o doutor Wilson decidiu focar apenas na fraude, da questão da doença, que era uma doença inexistente, né? É como você, né? Porque eles transformaram uma depressão, né, em uma invalidez psiquiátrica permanente. E isso há uma grande diferença. A invalidez psiquiátrica permanente, primeiro que ela se dá em tese de forma progressiva, não é do dia para a noite. E a pessoa perde, ela simplesmente ela deixa, né, de se auto-reconhecer, de se autoconhecer, ela perde noção, tempo, espaço, identidade, né, ela realmente ela acaba sendo necessário que ela seja, que ela tenha um apoio, né, que ela tenha um apoio de alguém. E não era o meu caso. Eu sempre fui autônomo, assim, eu sempre fui independente, eu pago minhas contas, eu sempre. Então, como, né? Ah, mas você está requerendo ser um igual. Sim, porque eu sou um igual. É essa a questão. Né? Eu estou, né, solicitando, né, equidade, igualdade, porque eu sou um igual, eu não sou um diferente. Agora, vamos colocar aqui, olha, é estarrecedor tudo que você está falando. Você manda essa conversa com Marlete assistente. O que você está falando? Tá dizendo, bom dia, cheguei no horário previsto, tudo sob controle. Aí tem um áudio. Uhum. Tem. Tem alguns áudios ali, é porque assim, tinha me solicitado mais uma vez, isso lá atrás, aí eu estava em estágio probatório, que eu fizesse limpeza. E daí é que eu falo, já limpei, né? Só não lavei o outro banheiro e tal. Mas, novamente, não era minha função isso. Olha, você Toda falando que ela é a chefe sua, Marlete? Naquele momento, toda assistente social era minha chefe, né? Estava acima de mim, né? Porque, né, num grau superior hierárquico. Então, naquele momento, ela era, né? Ela não fazia parte do núcleo evangélico, mas ela era, né? Mas bom, mas a solicitação veio dela, né? Então, e não adiantava nós falarmos que havia de ter limites, né? E isso não é serviço de orientador, e isso é Claro. serviço braçal. A pessoa não entendia, ela falava, não, mas tem que fazer um pouquinho a mais. Não, não é assim, né? Não é assim, né? E se Olha, você... e você está falando aqui, os banheiros já foram limpos, os dos usuários e dos funcionários. O último eu não lavei, ok? Aí ela responde, muito obrigada, muito obrigada. Você conseguiu o número do cartão SIM do senhor David? Aí, Novamente e tal, sim, sim. Né? Então, assim, foi. Então, tá aí o diálogo. É que, assim, a transcrição, o problema é lavar banheiro. claro, não, eu vi, claramente. Aí continua a conversa, são outras. Você fazia tudo ali, inclusive lavar banheiro que você não poderia fazer, porque não era a tua atribuição. Isso você fazia porque estava em desvio de função e parece que estavam realmente te humilhando para que você saísse do departamento. Parece ser isso, Na entendeu? verdade, não era só do departamento, era da prefeitura, Joaquim. Prefeitura, sim. Para que você saísse de perto deles, eu quero dizer, entendeu? No primeiro ano, veja bem, começou lá atrás, quando chegava aquele usuário que cometeu um crime de importunação sexual, e o Newton não foi apoiado, quer dizer, a solução dada é ele tinha que se trancar no banheiro. E você se trancava no banheiro?
Eu não tinha escolha. Assim, Taubaté, vamos entender como funciona. Ouvidoria e corregedoria, eu tentei procurar, não tive apoio na época. Eu fui pessoalmente, eu não tive apoio. Quando, no caso do sindicato, também não tinha apoio. O sindicato ele sofreu um processo, né, que foi movido pelo Ministério Público por uma questão de desvio, e depois a condenação, ele foi condenado por isso, por desvio de contribuição de plano de saúde. Ele cobrou a mais plano de saúde de funcionários públicos. Então, ele foi Tá. condenado. Mas aí é outro assunto, né, Newton? Não, mas e por isso ele deixou de atuar. Daí a gestão, né, os que estavam eleitos, né, deixou de atuar, o sindicato deixou de atuar. Há muito tempo que ele não atua. Então, assim, eu, por exemplo, eu solicitei uma reunião com eles em 2024, eu tenho a conversa de WhatsApp com a solicitação, até hoje não foi respondida. Você estava no sindicato, é isso? O sindicato da categoria, sim. Nós vamos chegar na parte que muitas portas se fecharam. Do sindicato, do Ministério Público, tudo isso eu quero chegar nesse ponto. Mas primeiro, nós estamos falando do tamanho, o drama que você viveu. Quero chegar nesse ponto aqui. Só uma pergunta, que a Solange de Stasi, eu, salvo engano, ela é do Judiciário, ela tem alguma atuação na área jurídica ou faz também algum tipo de... Ela é funcionária pública, eu lembro dela. Exatamente, você me desculpe, eu saber exatamente o que você faz, mas eu lembro que você tem uma função, uma vez eu lembro de uma participação sua qualificada aqui. Mas ela pergunta aqui, qual a organização conveniada? Tinha uma organização conveniada com essa POP, com a prefeitura? Naquele momento, não. Naquele momento, não. Hoje tem, porque foi terceirizado. Mas naquele momento, não. Era a prefeitura 100%. Perfeito. Tá certo. Então ela pergunta se você prestava serviço em instituição direta ou conveniada. Não, era direto da administração. Não prestava serviço porque eu era concursado direto da prefeitura. Tá? Não havia nenhuma organização. Hoje existe uma organização que faz a gestão do Centro Pop, da abordagem social, e eles até abriram um novo abrigo. Essa gestão social, essa organização social faz a gestão disso. A Solange de Stasi, ela lembra aqui que ela é assistente social na saúde, tá? Ela atua na PUC São Paulo. A Marlete, olha só essa troca de mensagens, tem áudios, mas ela, olha, estão falando sobre o trabalho e ela diz aqui, ela se dirige ao Newton, orientador social. Oi, Newton, por gentileza, você coloca minha marmita para esquentar? Entendeu? Esse era o trabalho que pediam para ele fazer lá na administração. A prefeitura está aqui, olha, mas esse print tem outro, vamos chegar lá. E aí o que acontece foi que depois que você passou para o estágio probatório, aí eles colocaram você, isso 2023, para separar clipe, é isso? Tirar clipe? Como é que é essa história do clipe? Tá, então vamos lá. Bom, o estágio probatório ele acaba em 2021, tá bem? 2022 eu tento N tentativas, né, inclusive mandando para a vice-prefeita e tal, né, buscando apuração e fiscalização. O que está acontecendo? Porque eu queria uma resposta, porque eu já estava me sentindo mal, meu sono não era mais o mesmo. Então, e eu sou assim, eu sou muito preto no branco. Se eu me sinto mal, se meu sono não é o mesmo, eu vou bater na porta do médico. Então, busquei uma psiquiatra para ver o que estava acontecendo comigo. E ela falou: olha, Newton, o seu quadro é um quadro inicial de depressão, você está assim, é isso que está acontecendo, mas lembrando, Newton, eu posso só tratar você, eu não consigo tratar o meio. A luta é maior do que você pensa. Tudo Perfeito. bem, ela... Então está aqui, olha, o trabalho dele, aqui fazendo faxina, né? Ele tirou ali, e na prefeitura ele passou no concurso como orientador social, colocaram para fazer faxina. Veja que foi escalando. E aí eu pergunto para você o seguinte, você em algumas situações no ambiente desse, às vezes você tirava licença por licença de saúde. Era a única forma que ela via
tá? Para eu tentar me restabelecer, era me afastando. Já que internamente as minhas solicitações não eram ouvidas. Por mais Perfeito. que eu fizesse, que eu solicitasse, né, ela estava cada vez mais aumentando a dose da medicação, cada vez mais entrando com medicações fortes para que eu me mantivesse bem, né, minimamente bem, mas em dado momento a única saída era o quê? Licença médica para tentar, sabe, ter um pouco de oxigênio, respirar um pouco daquilo, das violências que estava sofrendo e que ninguém, né, estava tomando as medidas cabíveis, e tomando isso como natural, né? Na Aí falta. quando é que começa o processo de sua aposentadoria forçada? Tá legal. Então, peço para você um minuto. Ah, a gente pega o ano de 2023. No ano de 2023, eu entro o ano muito debilitado, muito mal mesmo, porque no final de 2022 eu tive pedras nos rins, daí eu entro o ano muito magro, eu tive que tomar muitas anestesias, e a minha magreza fez com que as pessoas começassem a colocar que eu era HIV positivo. Então, no prédio abandonado que eu estava tomando conta, ninguém queria ir lavar o banheiro. E eu não aguentava lavar, eu estava com catéter, estava muito complicado. Então, eu entro em 2023 extremamente debilitado e em licença médica. E assim, 2023 foi um ano perdido para mim. Eu tive licença médica pela parte do urologista, eu tive licença médica pela parte psiquiátrica e tive licença médica pela parte do cirurgião de coluna. Logo no início do ano, a prefeitura, sabendo que Esse ano é eu... 2023, é isso? 2023, tudo isso Tá. em 2023, que é quando ocorre a aposentadoria até, pelo menos o laudo de aposentadoria. No início de 2023, eu começo a denunciar, eu tento denunciar junto à Câmara, né, dos Vereadores, que cabe ao Poder Legislativo local fiscalizar o Executivo, mas não estavam fazendo, mas eu estava ali denunciando. Então a Prefeitura me colocou para uma primeira junta médica, junta psiquiátrica, em março de 2023, que eu mandei para você. Ali tem um laudo que diz que eu estava apto, sem restrição, para trabalhar no cargo que eu passei no concurso. Tá, só que eles não me entregavam um cargo. Então, a minha psiquiatra, naquele momento, falou: não, espera um pouco. Espera, você não recuperou peso, você ainda não está bem, faz valer o seu atestado. Eu não voltei, deixei correr o atestado médico dela, e em maio de 2023, fui convocado para outra junta médica. O atestado já ia acabar, mas eu compareci na junta, o mesmo resultado, apto sem restrição para o trabalho. Eu volto dia 17 de maio de 2023. Quando eu volto, eles me colocam naquela foto que você mostrou da resma de papel, que era para eu tirar o grampo o dia inteiro, naquele local. Que assim, mesmo se eu voltei, mas eu ainda estava em tratamento, né? Em tratamento psiquiátrico por depressão. Ali não era o melhor local para você colocar um orientador social, isolado mais uma vez de todos, uma função que não era a minha. Então, é lógico que eu passei mal, que eu não fiquei bem, não deu nem tempo de eu chegar em São José dos Campos para falar com a minha psiquiatra. Um médico de Taubaté mesmo, da própria prefeitura, contrariou a junta e me afastou. Quando ele me afasta, em maio de 2023, eu denuncio novamente, levo no Ministério Público de São Paulo, levo a denúncia ali, levo mais uma vez a denúncia à Câmara dos Vereadores. Sem eu ter sido comunicado, naquele momento se iniciou um processo para minha aposentadoria por invalidez psiquiátrica. Eu não tive... Isso a partir desse médico da prefeitura, não da Não, junta. não tem nada a ver com ele, não. Foi a secretaria que exigiu, que abriu o processo. Um processo. Não, o Mas médico... o motivo qual era? Com base
na manifestação daquele médico? O que detonou Não, o processo? Era em abril, porque uma assistente social, eu tenho até a folha, porque está no meu processo de aposentadoria, uma assistente social diz que ela estava vendo que eu ia toda hora ao banheiro chorar e que ela ouviu eu dizer que eu queria que Deus me levasse, que tudo acabasse e que Deus me levasse. Então, com receio que eu cometesse suicídio, tá aí. Ô, Nilton, e você disse isso, só para a gente saber. Disse. Não, eu disse. Eu estava chorando e eu fiz o questionamento. Nossa, por que Deus não me leva, gente? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Sim, eu Não, o que falei. você estava passando era tortura. Eu Era falei, uma mas tortura disso. psicológica. Peraí, Joaquim, olha aqui minha. Eu não tenho marca de suicídio, não, amigo. Então, assim, eu não tenho. Mas esse mês que eu disse? Disse. Disse porque, assim, todo mundo vendo e ninguém tomando nenhuma atitude. E todo mundo Você vendo disse aquilo. no momento de desabafo, é isso? Isso que eu Claro. estou. Sim, sim, porque Sim, assim, porque eu fruto da pressão psicológica que eu entendo como tortura que estava ocorrendo. É isso. mas era uma tortura psicológica aquilo, porque o objetivo era o quê? Que eu pedisse exoneração. Como eles não tinham como me desligar, né? Eles não tinham como fazer, me colocar para fora da prefeitura. Eu gozava de estabilidade. Então, assim, a única forma, né, era eu pedir exoneração, e eu não pedi exoneração. Só que daí chega novembro de 2023, eu sou convocado para uma terceira junta, que ocorreu no dia 7 de dezembro de 2023. 7 meses após a segunda. Passaram-se 7 meses. 7 meses que eu estava fora da prefeitura. Eu chego lá, essa junta médica não durou mais, durou 6 minutos que eu contei no relógio. Me fizeram questionamentos totalmente assim, sem nexo algum, sabe? Em um deles, um até teve algum nexo, né? Que foi quando perguntaram se eu já tive alguma internação psiquiátrica, e eu disse não. É porque, como eu não sabia que tinham aberto um processo, né, para minha aposentadoria por invalidez psiquiátrica, quando eu fui para essa terceira junta, o atestado vigente era de um cirurgião de coluna. Então, eu compareci lá com a ressonância magnética, atestando as protusões discais. O cirurgião de coluna gentilmente fez um laudo explicando o que estava acontecendo, que eu tinha acabado de fazer um bloqueio de vértebras. E assim, Mas essa era uma doença real que você teve de coluna, não tem nada a ver com a questão psiquiátrica que eles estavam argumentando. não. Mas como você foi convocado para a junta médica, eu pensei assim, bom, tá valendo, né, o atestado vigente. O atestado vigente é de um cirurgião de coluna, né? Eu continuava com o tratamento com a minha psiquiatra. Ela até tinha, naquele momento, reduzido um pouco a medicação, porque se você está melhor psiquiatricamente, ela reduzia a medicação. Então, dessa parte, eu estava muito melhor. Você não está sofrendo preconceito, homofobia. Então, só que as psiquiatras lá, que só tinha psiquiatra, nem viram a ressonância magnética, o laudo do cirurgião, simplesmente falaram, não, você pode esperar lá fora, eu saio, espero alguns minutos, e uma senhora que trabalha lá pega e me fala, olha, vão te aposentar, e daí me entrega o laudo. E esse laudo que eu mandei para você, e eu tenho ele aqui, peço só um minuto, por gentileza. O laudo, eu acredito em você, não precisa nem. Eu acredito que já vi esse documento. Não, Mas não, o sim, laudo, então, te aposenta e não tem nenhuma doença específica, é isso? não tem CID, o laudo fala, em 6 minutos, né, que foi o tempo que eu fiquei lá, foram observadas características de transtornos de personalidades crônicos desfuncionais que incapacita para a sua atividade laboral. Então, de maio para dezembro, eu fiquei louco e não sabia, nem a psiquiatra sabia, nem ela percebeu. Isso aconteceu no dia 7 de dezembro, eu estou aqui lendo o laudo, né? E eles me incapacitaram para qualquer atividade, e assim, inapto permanentemente para qualquer atividade. Quer Então, eu dizer, não hoje poderia. você não pode trabalhar na iniciativa privada, você não pode prestar concurso, Eu e posso você prestar, tem. mas eu não posso assumir. E Eu o posso seu prestar. salário hoje.
E o seu salário é igual ao que você ganhava na ativa? Não, você ganhava Não, trabalhando. não, 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 não. Como eu tinha só 6 anos quase de prefeitura e o meu salário nem era tão alto, pelo cálculo que fizeram, eu teria que ganhar 1.100 e pouco. Como ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, então eu passo a ganhar um salário mínimo. E não pode trabalhar em outro lugar. Se você Não, eventualmente for trabalhar informalmente, até você pode responder pode até posso. perder isso que você recebe. Eu posso ser denunciado, né? E assim, e responder. A prefeitura pode mover um processo contra mim por fraude, mesmo se a. Newton, desculpa, vou apressar por causa do horário para as pessoas saberem até o fim. Eu vou chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Você é aposentado já desde novembro de 2023, é isso, né? Não, a publicação ocorreu em junho de 2024. Tá, junho de 2024, e desde então você tem lutado. Eu vou chegar lá. E você foi, eu vejo o Newton, foi ao Ministério Público Estadual e a porta se fechou lá em Taubaté. Lá em Taubaté. O Ministério Público disse que não havia crime e não havia o que fazer, que na verdade a prefeitura estava certa. É isso? Eu estou errado? Eu estou certo? Hã? Sim, 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 sim. Ele alegou que não. É Porque como eu vi o você. processo, vi algumas coisas que você já fez. Aí você procurou um advogado particular, privado, né? Ele entrou com uma ação de suspensão dessa decisão, dessa aposentadoria, acumulada com danos morais, que é essa ação que está correndo, e você tem um advogado. E só para lembrar, o Newton é formado em letras, português e inglês, e é bacharel em direito também, não é isso, Newton? Tá? Sim, Então, sou absolutamente preparada. E aí, o que é estarrecedor, se preparem agora, porque aí começou um processo. Esse processo foi determinada uma perícia, aí, perícia séria, tá? Porque ali é pelo IMESC, que são peritos do Estado, e que então foi recomendado a eles, e a gente vai ver o que disse essa perícia, que ela saiu agora há pouco tempo, né? Eu vou colocar aqui a perícia judicial, tá? Então tem aqui, ó, se vocês estiverem vendo, espera aí que eu vou colocar na sala aqui, tá? Tá aqui a perícia judicial, tá? Então você tem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Justiça e Cidadania, Instituto de Medicina Social de Criminologia de São Paulo, é IMESC. É uma instituição muito antiga, viu? É laudo médico legal. Então, quem pediu foi o juiz de direito da Vara da Fazenda Pública de Taubaté. É ele, é Newton Francisco Pereira dos Santos, o requerente. O requerido é a Prefeitura Municipal de Taubaté. A ação é invalidez permanente, olha só, ele tem 40 e poucos anos, colocado como invalidez permanente, não pode ter emprego em lugar nenhum mais. Tá? Perito é a Karine Keiko Leitão Iga. Então, ele vai aqui, ó, dados dele, tem todo aqui, exame que foi feito, exame de remédio, tudo que foi feito, os documentos que foram juntados, tá? E aí, esse é o laudo que está no judiciário. Aí termina o laudo, encerramento, aí termina o laudo aqui, olha, a conclusão, isso aqui é importante, tá? Diante dos elementos contidos nos autos, no histórico, no exame psíquico que foi feito com ele, e toda a avaliação psiquiátrica, concluímos que o examinado apresenta transtorno de ansiedade, CID-10, F41. Muita gente tem transtorno de ansiedade. Em remissão com o tratamento psiquiátrico medicamentoso, enfim, ele está sendo tratado, que deve ser mantido por tempo indeterminado, em regime ambulatorial, como vem ocorrendo. Apesar de ter apresentado períodos de incapacidade temporária, ele mesmo falou que estava acontecendo com ele, ponto dele de fazer aquele desabafo, que eventualmente ensejaram afastamentos, mostra-se plenamente, vocês estão vendo aqui? Plenamente capaz para a sua função. Não há restrição para o trabalho. Não é pessoa inválida. Está vendo aqui? Vocês estão vendo? Não é pessoa inválida. Então, eu digo para você, aqui está o que, quando ele me mostrou isso é recente, né? O laudo, eu estava apurando, e a gente sabe que tinha médico que tinha decidido lá, então tinha que apurar com bastante cuidado. Eu disse, olha, nós temos que tornar isso público. E aí agora eu vou contar para vocês que o caso dele, vários lugares as portas não se abriram, inclusive a defensoria pública, viu?
Porque ele vai na defensoria, a defensoria fala que é o Ministério Público. Vai no Ministério Público, o Ministério Público fala que a prefeitura está certa. Sem começar, sem fazer nenhum tipo de investigação. E pela ação que ele fez, foi determinada uma perícia e está ali. Não há. Agora, quem é que vai devolver a ele todo o dano que ele sofreu? Como é que vai reparar? Claro que ele tem que reparar. Onde é que a porta se abriu hoje, que eu apurei, porque ele foi na Assembleia Legislativa, ele tem procurado vereador, tem procurado Assembleia Legislativa, me procurou deputado, procurou a Câmara dos Deputados, muita gente, dizendo... E sabe o que ele disse? Ele falou, Joaquim, eu não sou louco, eu tenho que provar. Porque a prefeitura, sem apresentar CID, colocou como louco, porque eu tenho validez permanente. E eu não sou. Olha a luta dessa pessoa. Pelo amor de Deus, olha a luta. E veja várias portas se fechando. Isso tem tudo a ver com a orientação sexual dele. Claro que tem. É um grande preconceito. E aí o que acontece? Tem uma porta que se abriu, que vão abrir um caso lá, e é possível que tomem o depoimento dele, que é da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a Comissão de Direitos Humanos, que teve agora como presidente uma deputada, que é Marcia Lia, que é de Araraquara, do PT, só para saber, eu conversei com o assessor dela, que é o Rui, então ele está a par do caso, já disse que esse caso já está na Comissão de Direitos Humanos, e vão oficiar todo mundo, fazer o requerimento que tiver que fazer, porque isso é muito grave. Eu te devolvo a palavra. Então, foi isso. É uma pena, porque imagine quantas pessoas podem também não ter passado pela mesma situação e todas essas portas fechadas. Né? Ninguém investiga, ninguém apura. Né? A própria prefeitura, internamente, ela se recusou a apurar. Houve troca de gestão, porque um novo prefeito entrou, e eles recusaram a apurar e, né, a promover uma investigação séria sobre o que aconteceu. Eu tenho documentos que comprovam a recusa deles, porque eu fui até eles me falaram, faça um requerimento online. Eu fiz. Eu tenho a resposta do requerimento. Não, olha, já que você está no judiciário, deixa o judiciário resolver, não tem motivo para a gente apurar internamente. E durma com uma dessa. Só que, enquanto isso, a minha vida está parada. Para o mercado de trabalho, eu estou ficando velho, eu já tenho quase 50 anos. Então, assim, a gente tem que ser assim, consciente da realidade. E a minha vida está parada. Eu não posso, não por falta por incapacidade, mas assim, por uma questão jurídica. Eu não posso exercer atividade laborativa, sob pena de ser processado. E aí? É grave. É grave. O Nilton... E a apuração civil e criminal daqueles que permitiram que isso acontecesse, que participaram disso, médicos e funcionários públicos. Claro. Não, e você vê que o Ministério Público que ali fechou as portas é em Taubaté. Ali o que acontece é que a situação dele tem muito de preconceito, realmente. E aí eu pergunto para você, Nilton, a gente está com alguns minutos finais, enfim, você, claro, ninguém imagina que isso vai acontecer. Você fez concurso para ter enfim, uma carreira, né, no serviço público, o sonho de muitas pessoas. E o que eu pergunto é o seguinte: na sua vida, essa foi o maior preconceito que você já sofreu, ou você sempre sofreu preconceito desde que você se descobriu e que você não sei se a palavra certa é assumir, mas que desde que você demonstrou a tua orientação sexual, você sempre sofreu esse tipo de preconceito? Nessa proporção, não. Assim, a maioria assim, dos homossexuais no Brasil sofre preconceito. Isso é fato, é notório, tá? Mesmo no seio familiar. E isso também aconteceu comigo. Isso é fato, tá? Então, né, eu cuidei da minha mãe até a morte, mesmo sofrendo o preconceito dela. Então, mas fui eu que cuidei, era eu que dava banho, fazia comida e todo o resto. Mas tudo bem. Mas, assim, nessa proporção, e assim, de pessoas formadas, né? A gente está falando de inúmeras pessoas com nível superior, dessa geração, pessoas mais novas do que eu. Então, isso precisa mudar. Há de se ter uma melhor compreensão
sobre isso, que isso não é uma doença, que isso é a liberdade do ser humano, não importa em qual momento da vida que ele deseja assim sê-lo, isso só compete a ele. É uma questão de intimidade. Então, assim, a orientação sexual de cada um é de cada um. Há de se ter respeito. Sem dúvida, é isso. E lembrar que começa lá atrás, no começo, conversando com ele ali atrás, falou: olha, foi oferecida ajuda, foi oferecida a ele a possibilidade dele ser curado, entre aspas, por um pastor. Veja bem, ali já começa um processo de violência gigantesco, né? Começa, e ali, o que queriam, na verdade? Talvez que você não assumisse a sua orientação sexual, será que é isso? Você fosse uma outra pessoa, entendeu? Como muitos têm, as pessoas lembraram aqui de pessoas famosas. Aqueles testemunhos de assim, desculpa, eu não acredito nisso, tá? Pode até ser que aconteça, mas eu não acredito. Eu não acho que a espiritualidade, né, que a religiosidade seja capaz de alterar a minha orientação sexual. Imagina, Tá? não tem então, como. Né, mas assim, Não, e mas outra, acontece. a psicologia já fala, inclusive, aquele tratamento psicológico que fala, isso é violência, entendeu? Não Né, existe. mas ainda hoje há igrejas, né? Há igrejas, isso acontece, é fato que tentam fazer isso. E só que né, me colocar um cabresto desse era impossível. Né? Eu não era o perfil que aceitaria um cabresto desse, que passaria realmente a acreditar que a Bíblia seria capaz e que a minha vida é um pecado. Não, a minha vida é vida. E eu sou um ser humano. E está tudo certo. Claro, claro. E aí você disse, veja bem a luta do Newton, né? Começou em casa, ele falou, cuidou da mãe, ele contou para mim que também começa o preconceito lá na casa dele, começa com a mãe, entendeu? Para a mãe, e ele cuidou da mãe até o fim da vida, com o pai também, eu não sei, parece que seu pai era Sim, separado da sua sim, assim. Não, meu pai, ele fala comigo, Hoje você mas cuida dele, de forma, né, não, parece que não. Eu cuidei da minha mãe, dele só. não. A gente se conversa, quando ele vai fazer algum exame, ele até me fala, ou quando ele está doente, ele me fala, a gente conversa, mas assim, o meu pai, é, e eu não tenho como forçá-lo também, né? Mas ele não é aquele pai que quer participar da minha vida, por causa da minha orientação sexual. Ele não Você nasceu em participa. Taubaté, Milton? Oi? Você nasceu em Taubaté mesmo? Eu nasci em Taubaté. Tá. Eu não quero estigmatizar uma cidade, entendeu? Porque isso ocorre em vários lugares, fora do Brasil também, senão é uma coisa só de Taubaté. Então você tem que colocar, mas eu estou dizendo que esse provincianismo, estou dizendo que o Milton é de uma geração que foi rompendo barreiras, né? Isso que é verdade. E Sim. paga um preço. E o Milton pagou um preço. Porque muitos outros, em outra época, né, teria absolutamente se curvado, né? Se deixaria de ser quem é. Essa é a verdade. E é uma violência, a gente sabe Sim. disso. É uma violência. Bom, o Newton, eu quero agradecer muito por você ter estado aqui, nós temos as 22 horas. Quero que você faça, então, as suas. Enfim, enfim, a palavra é sua para fazer o encerramento, tá bom? De hoje, mas vamos continuar acompanhando o caso. Eu estava até conversando na Comissão de Direitos Humanos, lá da Assembleia, e até eu falei até da conveniência de tomar o seu depoimento lá. As pessoas precisam saber disso. Olha, gratidão mesmo infinita, tá? Por ter me dado esse espaço, por eu ter podido falar. E nós precisamos lutar. O mundo precisa ser mais democrático, mais compreensivo, mais livre, né? Todos nós somos pessoas. Todos nós estamos tutelados pela Constituição, pelo mesmo Código Civil, pelo mesmo Código Penal. Então, não há motivo disso, não existe, né, um melhor pessoa, pior pessoa, não há por que ter preconceito, seja de gênero, seja de cor, né, de raça, não há. O mundo não há mais espaço para isso. Né? Nós temos que ser um mundo plural, uma sociedade plural e com respeito.
respeito acima de tudo. Gratidão. Tá, muito obrigado, e que haja uma condenação, e de fato a prefeitura, não há dinheiro que vá pagar isso, mas que haja efetivamente uma reparação muito grande pelo que você está passando. Não desista, porque muita gente comentou aqui, e é verdade, mesmo para o leigo, sabe, você é bacharel em Direito, sabe que o dano que você sofreu é gigantesco, e tem sofrido ainda, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, viu? Boa noite para você, boa noite a todos, e até a próxima.